Qual seria a sua reação se seu pai chegasse em você e falasse: Filho, você é meio burro, mas isso é bom pra você? E essa frase a gente consegue ver no conto Teoria do Medalhão de Machado de Assis. E o mais surpreendente dessa frase, o que é estranho, né? Que não é um pai chamando o filho de burro. Isso deveria ser o esquisito, não é algo comum, pelo menos não deveria ser. Mas sim o porquê isso é algo bom. Essa seria a premissa do Teoria do Medalhão. Bom, não é exatamente essa a premissa, mas o conto foi escrito com uma certa crítica para a sociedade na época, e ela continua sendo muito atual. O conto, ele é escrito em forma de diálogo. Então a gente não tem narração de cenários, não sabemos identificar como é que é o personagem. Simplesmente a história é o pai conversando com o filho, os dois tendo uma conversa. A única característica que nós sabemos do filho é o que o pai começa a falar, que ele gosta de se mostrar com as cartolas e roupas sociais de classe. Ele gosta de se mostrar elegante. E por que isso é importante? Porque isso foi um gatilho para o pai entender como é que é o filho. Então, no aniversário de 21 anos do filho, Janjão, o pai decide conversar com ele e aconselhá-lo. E ele começa falando que agora que você completou a maioridade, você pode ser o que você quiser. O mundo é teu, né? Você pode fazer o que você quiser. Você pode entrar no ministério, você pode entrar na política, na advocacia, em qualquer coisa. Mas eu te aconselho a ser um medalhão. E o que seria esse medalhão? O medalhão, e como ele vai demonstrar ao longo do conto, é você aparentar ser algo, é você ser reluzente, é você brilhar, chamar a atenção de todos, mas não ter nada de fato a oferecer. Você ser vazio por dentro. Ideias, não tenha, mas pareça que tenha. Opiniões, que seja a mesma que todo mundo tem. E com isso, o pai percebe que o filho tem um perfil ideal para ser o medalhão, porque ele utiliza dessas roupas e, de acordo com ele mesmo, o filho é burro, ou, em suas palavras, ele possui uma inóbia mental. Ou seja, o fato dele querer se mostrar realmente grandioso, mas ser meio idiota, é o que faz ele ser o medalhão, ser alguém perfeito para esse tipo de cargo. E para exemplificar, ele começa a falar algumas coisas. Por exemplo, vá para a livraria, vai nas livrarias mais movimentadas, né, as principais, para que todo mundo veja você indo. Mas lá dentro não leia nenhum livro, até porque você lendo os livros você acaba tendo pensamentos, né? Você começa a ter ideias. E isso não é interessante para você que quer ser o medalhão. Então, nesse ponto, a gente já começa a entender de fato o que quer dizer ser o medalhão. É realmente. E tem esse ponto importante que é você não pensar sobre isso. No Príncipe, Maquiavel ele fala sobre essas atitudes, elas devem ser pensadas, né? Inclusive ele faz todo um manual de instrução falando como deve ser agido. E o conto faz referência a Maquiavel também, né? Fala as referências sobre isso, sobre como você deve entender as pessoas. Mas no conto deixa claro que o medalhão, eles não têm pensamentos. Eles são bons em repetir as coisas. Eles são bons em repetir coisas, mas apenas como um gravador. Um gravador de luxo, mas somente um gravador. Sem opinião própria, né? Para quê? Para que você não entre em conflito. Porque quando você começa a pensar e ter opiniões próprias, sem o que a grande massa diz, você começa a entrar em conflito. Então, assim, por mais que tenha sido escrito no século XIX, a gente vê até hoje ocorrendo na sociedade. Dentro das redes sociais, por exemplo, se você tiver uma opinião divergente, as pessoas irem contra você, e não contra a sua ideia, mas contra você. E em determinada escala, isso pode até te prejudicar de forma pessoal e profissional também. Ou ainda nas redes sociais, quando a gente vê as pessoas repetindo a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. Talvez uma palavra ou outra diferente, mas a ideia sendo a mesma. Vivemos em bolhas aonde todo mundo fala a mesma coisa um para o outro e escuta a mesma coisa um para o outro também, sem de fato ter algo novo a se pensar, uma nova visão. Até porque quando você tem uma nova visão, você entra em conflito. Machado de Assis não foi o primeiro e também não foi o último. A gente tem diversos outros tipos de conto que falam sobre esse tipo de conto não, de livros e histórias que falam sobre, e críticas também, que falam sobre esse tipo
de embate linguístico, discussões. A gente vive numa sociedade onde todo mundo quer falar, ninguém quer escutar e ninguém tem nada para dizer de fato. Ele dá dica também do que o filho pode fazer, né? Como ele não é bom ele ler nem aprender coisas novas, o que é importante para ele? Quais são as atividades que ele pode fazer? Daí o pai fala: olha, não fique sozinho, porque ficar sozinho permite que você pense. Inclusive, a fala dele é a seguinte: a solidão é a oficina de ideias. Porque quando você está sozinho, você acaba refletindo um pouco mais sobre a vida, você entra num estado mais contemplativo. Então ele fala: não faça isso. E também não pratique esporte, né? Ele fala sobre ginástica. Por quê? Porque são atividades onde você consegue descansar a mente e cansar o corpo, né? Enquanto está fazendo exercício, descansando o corpo, você vai descansando a mente. Então são atividades que não devem ser feitas. E o que o Janjão pode fazer? Né? Ele fala, faça jogatina, jogue baralho e jogue também sinuca. Ele fala, inclusive, prefiro, de preferência, jogue sinuca. Porque as pessoas que jogam sinuca têm a mesma opinião que o taco. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que todo mundo tem a mesma opinião, ninguém consegue pensar. O que você instruir para o taco fazer, o taco vai fazer. Temos que pensar também os locais que se jogava esse tipo de coisa, essa jogatina, sinuca, né? Que é locais aonde todo mundo vive em bolha. E você consegue se mostrar um destaque, se você se mostrar grandioso lá, falando o que eles querem ouvir. Novamente, falando tudo aquilo que Machado de Assis, né, o pai de Janjão, estava querendo dizer. Porque não entre em conflito, que isso só vai te prejudicar. E tem uma parte que eu acho bem curioso, né? Porque ele fala sobre tudo isso para você não pensar, mas se mostrar um grande pensador. Então, o filho pergunta, e sobre a filosofia? Né? O pai de Janjão já falou que o filho não tem esse tipo de conhecimento, não tem. Então, é meio estranho a gente ver o filho perguntando sobre a filosofia. Mas o pai fala, a filosofia você pode usar. É até de bom tom você usar a filosofia. Desde que você não pense nada novo. Você repita as mesmas frases que os filósofos já falaram, que todo mundo já conhece, né? Ditados populares, ou frases de efeito, que nem ele fala sobre asas de Ícaro. Mas que você não construa nada novo. Não construa nada novo em relação aos pensamentos que já foram pensados e nem discuta sobre o que já foi dito. Apenas repita. E faça isso preferencialmente quando tiver muita gente ouvindo em eventos grandiosos, né? Em momentos de comemorações. Porque todo mundo vai prestar atenção em você. É um momento onde você vai se mostrar brilhante e grandioso. Bom, são situações que vai contra a filosofia. Então você de fato não está usando a filosofia. E voltando ao que a gente está falando sobre a atualidade, a gente vê diversos exemplos disso acontecendo. Tanto nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, quanto também no lado profissional. Em todo canto existe o medalhão. Existe a pessoa se mostrando mais do que é, querendo ser o que não é. E repetindo coisas como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E o que me deixa mais inconformado com isso é que eles realmente acreditam que estão sendo diferentes. E você não pode falar que o pai de Janjão está errado. A melhor maneira de você conquistar as coisas, principalmente no âmbito do trabalho, não é realmente você se esforçando. Quem fala isso está mentindo, porque o esforço, você pode ter algum resultado do esforço, mas não é isso, não é necessariamente ele que vai te levar para os lugares. Não adianta nada você fazer as coisas se elas não são vistas. Então muitas vezes a gente vê pessoas que não sabem fazer nada, tendo grande sucesso, porque eles acabam glamorizando até demais os pequenos atos que elas fez. Vemos profissionais, não apenas profissionais, mas vemos diversos tipos de coach, por exemplo, aconselhando e falando coisas que sejam óbvias ou irreais, como se fosse verdadeiro. Por quê? Porque eles se mostram ser grandes, eles se mostram ser maiores do que realmente são, mesmo sem nunca terem trabalhado na vida e sem entender como é que funciona o trabalho. O que eu aprendi, se eu puder passar o que eu aprendi lendo o Conto do Medalhão, é o seguinte: entenda o que é o medalhão e saiba quando ser, como ser.
Entenda seus pontos fracos, entenda seus pontos fortes. Coisas que o pai não fala pro Janjão, que ele só fala que ele não tem que pensar sobre isso. Mas a gente pensa. Nós somos assim, pensamos, queremos sempre estar melhor, mesmo sendo uma farsa para nós mesmos. Então, entenda e tudo que você fizer, faça de maneira consciente. Quando você quiser se mostrar ser maior do que você realmente é, faça isso de maneira consciente. Faça isso de maneira calculada. Porque dessa maneira você conquista as coisas.